Olá, que tal um passeio pelo maior complexo de museus do mundo? Um lugar onde não apenas se preservam os registros de grandes descobertas feitas no passado, como se investe na pesquisa sobre o que o futuro nos reserva. Estamos falando do Instituto Smithsonian, um conglomerado de 19 prédios e instalações científicas, por onde passam mais de 30 milhões de pessoas ao ano. Pensar que tudo isso surgiu da cabeça de um visionário que nunca viu seu sonho se tornar realidade. E olha que ele pôs muito dinheiro nesse ideal, hein? Uma enorme fortuna na primeira metade do século XIX. Prepare-se, porque nesse Matéria de Capa você vai descobrir muita coisa sobre o maior bem que a humanidade pode produzir, o conhecimento. O conhecimento científico pode melhorar as condições humanas e quanto mais se investe em ciência, maiores são os resultados em áreas como saúde, educação, entre outras. Daí a importância de instituições como o Smithsonian. O conhecimento leva ao poder, pelo menos na capital dos Estados Unidos. De um lado, o Capitólio, sede do Congresso americano. Do outro, a Ponte Theodore Roosevelt. No meio, o Instituto Smithsonian se alastra pela Avenida da Constituição. Esta é uma das ruas mais famosas da capital americana, dedicada ao conhecimento. É quase toda tomada por museus que não cobram entrada. Passear por aqui é visitar toda a história dos Estados Unidos e boa parte da história da humanidade. O Monumento ao Saber nasceu a partir do desejo de um inglês. James Smithson foi um cientista britânico que nunca pisou em solo americano, mas ao morrer em 1829, sem deixar herdeiros, destinou sua fortuna para criar em Washington um estabelecimento para o aumento e difusão do conhecimento. Smithson era filho ilegítimo de um inglês rico. Viajou muito ao longo da vida. O motivo da doação, que hoje equivaleria a 500 bilhões de dólares ou 1 bilhão e 300 milhões de reais, nunca ficou muito claro. Alguns especulam que ele foi inspirado pela experiência dos Estados Unidos com a democracia. Outros atribuem a filantropia aos ideais inspirados por organizações como a Royal Institution, dedicada a usar o conhecimento científico para melhorar as condições humanas. Smithson acabou dando um presente com impacto que atravessa os tempos, fez do dinheiro arte e ciência. Anos após a morte de James Smithson, uma lei do Congresso assinada pelo presidente James Polk estabeleceu a Smithsonian Institution. Desde sua fundação, mais de 168 anos atrás, todas as decisões sobre a instituição são tomadas por um conselho regente, composto pelo secretário de Justiça dos Estados Unidos, o vice-presidente, 3 membros do Senado, 3 membros da Câmara dos Deputados e 9 cidadãos. Tantas autoridades para dar conta de um orçamento de cerca de 800 milhões de dólares, algo em torno de 2 bilhões de reais. 60% da verba são destinados pelo governo federal americano, 40% doados por empresários. Muito dinheiro para garantir uma enorme estrutura, mantida por 6 mil voluntários e 7.500 funcionários. You know, the Smithsonian is, I call it it's a knowledge institution. It's one. Steve Monfort é um dos diretores, entre centenas de cientistas com PhD que atuam no Smithsonian. Ele explica que a maioria dos americanos vê a instituição como um lugar para preservar o passado, mas aqui se pensa o futuro do país. Ele afirma que a ciência sozinha é inútil. O papel do Smithsonian é traduzir a ciência para políticas públicas eficazes, ajudar os políticos a transformar conhecimento em ações. Com o decorrer dos anos, Smithsonian se tornou o maior complexo de museus do mundo. São 19 prédios amplos e de arquitetura caprichada, destinados a exibir a história. Abrigam 137 milhões de artefatos e objetos científicos. Nada menos que a primeira lâmpada de Thomas Jefferson, o uniforme de Colin Powell na Guerra do Golfo em 1991, quando era comandante das Forças Armadas Americanas, e um autorretrato do escritor Mark Twain.
até mesmo a cripta do fundador Smithson, que está no Castelo Vermelho. Mas a instituição não se mantém parada no tempo. Não apenas exibe os primeiros passos da ciência na história da humanidade, também produz ciência do futuro em 9 centros de pesquisa e no Zoológico Nacional. Tem um canal de TV, aplicativo para celulares, que põe os visitantes mais perto das novidades. E não são poucos. Todos os anos, mais de 30 milhões de pessoas passam por aqui. Vêm em busca de diversão e aprendizado num só endereço. Muitos são estrangeiros, fazendo turismo ou pesquisa. Every country on Earth could benefit from having their own Smithsonian. Steve Monfort diz que todo país no mundo se beneficiaria por ter uma instituição assim. Todo país precisa preservar seus recursos ambientais, entender sua cultura, sua história, arte e ciência. Em todos os cantos do mundo, deveria haver um Smithsonian. Insetos, plantas, animais gigantescos, peixes, tudo que tem ou já teve vida em algum momento na Terra conquista um espaço no Museu de História Natural do Smithsonian. Quer saber por que os animais enxergam no escuro? É possível descobrir isso lá. Uma área do tamanho de 18 campos de futebol guarda a história do planeta. Este é o Museu de História Natural do Smithsonian, um gigante em todos os sentidos. Cabem aqui dentro mais de 126 milhões de peças em exposição. Dos minúsculos insetos, mais de 30 milhões cuidadosamente conservados em pequenas caixas, à grandeza do elefante africano de 8 toneladas, 14 metros de altura, que recebe os visitantes. Há também 4 milhões de plantas prensadas em folhas de papel, 7 milhões de peixes nos frascos cheios de líquido, 400 mil fotografias, retratos de cantos distantes do mundo eternizados por antropólogos. Turistas interessados em descobrir o mundo num só lugar. Dá para aprender como os animais enxergam no escuro e as técnicas dos cientistas para estudá-los, comprovar como eram aqueles que já não existem mais, ver seres microscópicos e um senhor meteorito, um pedaço de Marte que caiu na Terra mais de 100 anos atrás. Ou até estar lado a lado com dinossauros numa tela de cinema que une presente e passado. Que tal ir ao cinema acompanhado por um chimpanzé? Muitas atrações que atraem muita gente passam por aqui todos os dias mais de 15 mil pessoas. A maioria vem interessada em ver Hope, o diamante. Não é o maior do mundo, mas é o objeto de museu mais visto no mundo. Foi observado, cobiçado, fotografado por mais de 100 milhões de pessoas desde que foi doado para o Smithsonian em 1958. De um azul raríssimo, ele testemunhou a história da Terra. Tem bilhões de anos. Pertenceu à coroa francesa e passou pelas mãos de um rei inglês. Ele continua atravessando os tempos, acumulando história. Como vai acabar, ninguém sabe. Tocar num pedaço da Lua, ver de perto algumas das naves que fizeram muitas viagens ao espaço. Afinal, você já se perguntou como os astronautas vão ao banheiro se lá em cima não existe gravidade? Tudo isso você também pode descobrir no Smithsonian. 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Space Shuttle Endeavour on a 21st century mission placing Earth back on the map. Quando o homem alcançou os céus. Endeavour speed already 300 miles per hour. Quando o homem chegou ao espaço. I don't like that banner going over my head like that, so let me get that sorted out for a minute. Provas dos voos da humanidade estão no Instituto Smithsonian. O Museu do Ar e do Espaço é um convite para quem sonha ter asas, das mais rústicas até as capazes de atingir a Lua. De aviões a foguetes, está tudo aqui. A coleção do museu já tem mais de 60 mil objetos. A maioria veio direto da NASA. Um acordo prevê que depois que trajes, ferramentas, protótipos ou foguetes deixam de ser usados pelos cientistas e astronautas, eles venham para cá
entrar para a história. Um estacionamento de espaçonaves. Depois de ir e voltar das alturas, elas pousam aqui para aguçar a curiosidade do público. No saguão principal, uma parte da Apollo 11, a primeira a pousar na Lua em 1969. Os astronautas Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin e Michael Collins voltaram à Terra e ficaram em quarentena. Ninguém sabia que tipo de ameaças biológicas traziam do espaço. A curadora do museu, Kathleen Lewis, dedicou a vida a estudar as missões espaciais. Ela conta que os trajes dos astronautas estão entre seus itens preferidos. Assim como qualquer roupa, evoluíram com o tempo. The suits today the basic principles are the same. Ela explica que hoje as roupas são feitas em módulos, com componentes modernos previstos para durar mais de 15, 20 ou até 25 anos. Os designers espaciais encontraram materiais mais duráveis que substituíram a borracha, usada nas vestimentas de voo nos anos 30. Agora usam uretano, que tem o mesmo desempenho, porém dura mais. Mais modernos, mas ainda assim pesados. Na década de 60, cada traje tinha de 40 a 50 quilos. Com luvas e botas, chegava a 70. Agora são quase 50 quilos a mais. E por falar em luvas, elas são a parte mais delicada e mais cara das roupas feitas para o espaço. Precisam aquecer as mãos e, ao mesmo tempo, ser flexíveis, permitir movimentos precisos, já que os astronautas muitas vezes fazem concertos nas estações espaciais. Por dentro de toda a vestimenta circulam oxigênio e água fria. São como geladeiras ambulantes. Kathleen Lewis conta que no espaço, por não haver atmosfera, não dá para liberar o calor do corpo. Não há ar para a evaporação do suor acontecer, o que seria o processo natural de resfriamento. O astronauta está preso numa roupa de borracha e é preciso manter as pessoas numa temperatura adequada, o que é feito com esse sistema. Manter as roupas intactas quando voltam do espaço é tarefa do museu. O cuidado é tanto para preservar as vestimentas que elas têm luz e temperatura controladas. O sol e o ar podem danificar as peças. Kathleen diz que fragmentos das roupas são periodicamente analisados para ver se estão sofrendo algum processo de decomposição, de envelhecimento. Assim, pode-se tomar as providências necessárias para preservá-las no melhor estado possível. Desse modo, daqui a 15, 20 anos, as pessoas ainda poderão ver as roupas originais usadas nas missões. E se você sempre se perguntou como é possível usar o banheiro no espaço, aqui está a resposta. O vaso sanitário prende o astronauta para que ele não flutue com a falta de gravidade. A descarga é como a dos aviões, um sistema contínuo de sucção. Já do lado de fora do foguete, o instrutor explica: o jeito é usar fralda. Quem até hoje duvida que o homem pisou na Lua pode ver para crer. Dá para tocar um fragmento lunar trazido pela tripulação da Apollo 17 em 1972. Stuart veio da Bélgica e vai voltar para lá impressionado. Ele conta que é inacreditável estar na Terra e ter a chance de tocar uma parte da Lua. Em instantes, um ambiente que simula uma floresta tropical para abrigar hóspedes ilustres. E ainda, simpáticos moradores do zoológico do Smithsonian encantam os visitantes. A gente volta já.